é que me escapuliu pra dela. Lateral pra Alemanha. Pois é, Marcelo. Eu tô tentando me segurar. Mas tem tanto trocadilho bom pra fazer nesse jogo hoje, Marcelo. Termina o primeiro tempo em Moscou. Grande jogo. México na frente. Irving Lozano, México 1. Alemanha 0. Futebol Globo no rádio. Pode ligar, aqui tem Copa. Copa do Mundo FIFA 2018 na Rádio Globo. Oferecimento: pular com a galera, ficar torto por 90 minutos ou vibrar intensamente. Ficar tenso pode doer. Dorflex tá com você. Dorflex é analgésico e relaxante muscular. É de pirona, orfenadrina e cafeína. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol e das principais notícias do mundo dos esportes? Então acesse radioglobo.com.br e acompanhe a gente também nas redes sociais. Lá você vai encontrar a opinião do melhor time de comentaristas e reportagens especiais da equipe do Futebol Globo no rádio, além de curtir as transmissões de jogos, ouvir os gols da rodada e os destaques dos nossos programas esportivos. Acompanhe a Rádio Globo no site, aplicativo e nas redes sociais. Rádio Globo, pra quem é bom de orelha. Oi, eu sou Charles Gavan e você me ouve aqui, na nova Rádio Globo. Em cartaz. Toda segunda-feira, às 11 da noite. Em cartaz. Música tocada por quem entende. Rádio Globo. Pra quem é bom de orelha. Central da Bola. André Sanches. 12:47, intervalo de jogo lá na Rússia. E tá dando México 1-0 contra a Alemanha, atual campeã do mundo, perdendo para a seleção mexicana. A gente vai falar bastante sobre esse jogo. Vamos também a Rostov, aos principais pontos de concentração de torcedores brasileiros aqui na capital paulista, ansiosos pelo jogo do Brasil. Tem estreia brasileira na Copa às 3 da tarde. Tem Brasil e Suíça, com transmissão de Oscar Ulisses, Mário Marra, Gustavo Zupac e Roberto Lioi. 12:48. Rafael Prats, primeiro tempo surpreendente, o México fez o que pôde, primeiro tempo praticamente perfeito, com as duas equipes perdendo boas oportunidades também, né, Prats? Sem dúvida, André, foi um ótimo primeiro tempo em Moscou, agora muito melhor pro México do que pra Alemanha, né? A Alemanha apresentou algumas falhas, principalmente, André, para voltar, para recompor a equipe quando perde no campo de ataque. A volta alemã é uma volta lenta, muitas vezes Boateng e Hummels ficam no mano a mano com os atacantes do México. Se o México até aproveitasse melhor, quando teve espaço com o Carlos Vela, por exemplo, municiando o Chicharito Hernández, era um jogo para o México abrir uma vantagem até melhor, até maior no primeiro tempo. Marcação mexicana muito bem feita, muito bem executada, ora um pouco mais à frente, ora esperando a Alemanha do meio para trás. O México fez um primeiro tempo, André, olha, impecável. E a Alemanha apresentou erros e falhas que chamaram a atenção também nessa etapa inicial em Moscou. Quais foram os destaques desse primeiro tempo, Rafael Prats? Melhor em campo, Héctor Herrera, volante mexicano, é o meio-campista do México, ele marca bem, ele sem a bola, ele volta para marcar e comanda ali a marcação por dentro, né, tirando os meio-campistas da Alemanha no jogo. Com a bola o Herrera sai para jogar, quando ele sai para jogar a Alemanha não volta para acompanhar. Me chamou a atenção, André, como a volta da Alemanha é uma volta lenta perto da saída rápida mexicana, né? Então assim, a Alemanha, o México no primeiro tempo conseguiu tirar Kroos do jogo, Draxler do jogo, Ozil do jogo, para ganhar a Alemanha, só se esses jogadores realmente saírem da partida, André, e o México conseguiu no primeiro tempo. A quantidade de contra-ataques, né, Prats? A Alemanha ataca com muitos jogadores em diversas jogadas desse primeiro tempo, teve muita dificuldade na recomposição, o México conseguiu igualar 3 contra 3, ou às vezes até com um número superior de jogadores no campo de ataque. O primeiro tempo foi muito intenso também do ponto de vista físico, Rafael Prats, para as duas seleções, para a seleção mexicana, que tem uma diferença técnica também. Os times vão aguentar mais 45 minutos nesse nível, Rafael Prats? É uma dúvida, André. Até pela maneira em que o México atuou no primeiro tempo, o México precisa de muita atenção. Uma seleção desse nível, como é a seleção alemã, um cochilo, uma jogada que alguém não acompanha, larga o seu marcador, você é penalizado por isso, né? A Alemanha precisa pensar, André, entender como o México está marcando. Ora um pouco mais à frente, ora do meio para trás, dando a bola para os alemães tentarem alguma coisa. E quando a Alemanha perde a bola, é desarmada por algum jogador do México, o México sai com muita rapidez. E aí chama atenção que o México chegou a fazer até contra-ataque 4 contra 2.
uma questão de capricho. O Charito Hernandes demorou para definir uma jogada, em outra o Vela não passou a bola para 2 jogadores livres. Me causa dúvida como o México vai voltar, se vai conseguir cumprir essa marcação como cumpriu no primeiro tempo e como a Alemanha vai ser dessa armadilha. A Alemanha está numa emboscada montada pelo Juan Carlos Osório e não conseguiu sair da emboscada no primeiro tempo, André. Obrigado, Rafael Prats. Já a gente fala mais sobre esse bom jogo de futebol, mais um bom duelo na Copa do Mundo, México e Alemanha. Vitória parcial do México, 1-0 é a Copa do Mundo da Rússia. Você já curtiu a vitória da Sérvia, 1-0 contra a Costa Rica, jogo válido pelo grupo do Brasil. Está ouvindo agora a vitória parcial do México, 1-0 contra a Alemanha. E às 3 da tarde tem estreia brasileira. Tem Brasil na Copa do Mundo, tem Brasil e Suíça, com a narração de Oscar Ulisses aqui nas rádios Globo e CBN. O país já respira a Copa do Mundo, torcedores nas ruas do país à espera do duelo às 3 horas da tarde. Vamos a um ponto da capital paulista, vamos à Vila Madalena, bairro boêmio da capital paulista, onde temos grande concentração de torcedores na Copa do Mundo do Brasil. O bairro pulsou. Rafael Prats depois pode falar mais sobre isso, ele adora, né, Rafael Prats? Um dos seus temas preferidos. Pulsou. Em uma frase, a Vila Madalena na Copa do Mundo da Rússia, Rafael Prats. Loucura. Não precisa mais. Vamos à Vila Madalena. Não sei se temos loucura neste momento, meio-dia e 52, está cedo ainda. Talvez mais tarde a Juliana Alves retorne com mais detalhes sobre a loucura do bairro. Juliana Alves, qual é o clima aí no bairro da Vila Madalena? Torcedores brasileiros à espera da estreia na Copa do Mundo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, André Sanches. Boa tarde também, Rafael Prates. Olha, Rafael, olha, André, a gente está aqui na Vila Madalena, por enquanto a gente não tem uma loucura nas ruas. O bairro, por enquanto, está tranquilo, os bares ainda têm mesas, para quem quiser sentar ainda tem mesa, ainda tem lugar. Estão com fila, tem uma fila enorme nos bares. Eu estou aqui exatamente na rua Aciqueuta, né, que é a rua mais movimentada da Vila Madalena. Inclusive, está proibido de estacionar carros. Os carros, por enquanto, estão conseguindo passar com tranquilidade, mas está proibido de estacionar. Olha, André, o que eu queria contar é que, assim, apesar de todo mundo acho que está perdendo no bolão, porque acho que a maioria das pessoas apostou pela vitória da Alemanha, e por enquanto a Alemanha perde de 1-0, o bar aqui onde eu estou, todo mundo vibrou com o gol do México. Agora há pouco, 1-0 México, o pessoal vibrou, adorou o gol do México. Acho que é um pouquinho de vingança, né, André? Depois do 7-1, acho que o pessoal, apesar de torcer pelo bolão, para acertar no bolão, mas torcia pela derrota da Alemanha, né? Então a gente está aqui acompanhando, muitas pessoas já com a camisa do Brasil torcendo, mas eu vi também muita gente com a camisa do México torcendo. Camisa da Alemanha, confesso que eu não vi, mas camisa do México, eu vi algumas camisas e camisa do Brasil, claro, a maioria das pessoas vestidas. As pessoas estão aproveitando, chegaram mais cedo para assistir o jogo Alemanha e México, vão assistir Brasil e Suíça daqui a pouco às 3 da tarde, mas o pessoal está aproveitando para almoçar, chegar com mais tranquilidade, conseguir sentar numa mesa para assistir o jogo com uma boa vista do jogo. Então, o pessoal está aqui aproveitando. André, daqui a pouquinho a gente volta conversando com algum torcedor aqui, né? Porque a gente tem que falar qual é a aposta das pessoas, o palpite, para daqui a pouco, às 3 da tarde. Valeu, Juliana Alves, acompanhando a preparação da torcida brasileira na Vila Madalena, bairro boêmio da capital paulista. Torcedores nesse momento zicando a Alemanha. Vamos ao centro da capital paulista, outro local de grande concentração popular no Vale do Anhangabaú, onde está Thales Maurício. Qual é o clima aí no centro da capital paulista, Thales Maurício? Olá, André Sanches, clima bastante positivo aqui no Vale do Anhangabaú. Aqui o pessoal tem palpite de entre 3 e 4-0. O Brasil vence essa partida contra a Suíça, segundo os torcedores que estão chegando aqui já ao Vale do Anhangabaú para acompanhar logo mais a partida das 3 horas. O Vale do Anhangabaú que recebe um telão aqui de alta dimensão, as pessoas conseguem acompanhar de longe aqui os jogos. Infelizmente, o jogo da Costa Rica contra a Sérvia não passou aqui no telão, mas esse de agora, entre México e Alemanha, já está aqui disponibilizado, já tem bastante gente chegando e acompanhando essa partida de agora. Conversei um pouco mais cedo com o ferroviário Antônio Tadeu Ângulo, André. Ele veio fantasiado de Roberto Carlos e disse que o amor vai fazer aí o Brasil levar esta Copa do Mundo.
Eu curto o Roberto já há muito tempo, então não deixo de participar tanto de festividade do Brasil como as corridas também. São Silvestre, Pampulha, Meia do Rio. Agora mesmo já vim de uma lá do Ibirapuera. E merece, né? O povo brasileiro precisa um pouco de alegria, um pouco mais de paz, um pouco mais de amor. E o Roberto só tem a passar isso mesmo. Muito obrigado. Pois é, e é cada personagem aqui, cada figura que a gente vai encontrando, muita gente também pintando os rostos com camisas, né, fantasias, perucas, o pessoal entrando no clima aí para logo mais então acompanhar essa estreia entre Brasil e Suíça. A gente continua acompanhando aqui, capacidade para 25 mil pessoas tem o Vale do Anhangabaú, mas claro, pouca gente por aqui agora, horário de almoço. A expectativa é que mais ali próximo do horário do jogo, entre 2 horas da tarde e o horário do jogo mesmo, fique mais cheio aqui o Vale do Anhangabaú, que tem aqui ao final também o show da banda Titãs por volta de 5 horas da tarde, André. Muitíssimo obrigado, são tantas emoções, Thales Maurício. São 12 horas e 57 minutos, meio-dia e 57, 10 minutos de intervalo lá na Rússia. Tá dando México 1, Alemanha 0, temos uma pausa no central da bola, voltamos já em 2 minutos com os 45 minutos decisivos de Alemanha e México. Emoção não vai faltar para você, ouvinte do Futebol Globo no rádio, e você sabe por quê, porque aqui, pode ligar que aqui tem Copa. Futebol Globo no rádio, pode ligar que aqui tem Copa. No ar, previsão do tempo. A previsão não é de sol nem chuva, ouvintes. Nos próximos dias, a previsão é de clima tenso. Isso mesmo, predominância de clima tenso por todo o Brasil. Agora, se toda essa tensão causar dor de cabeça ou dor muscular, pode contar com Dorflex, que vale por 2, é analgésico e relaxante muscular. Ficar #tenso pode doer, por isso Dorflex tá com você. Dorflex. Dorflex é de pirona, fenadina e cafeína. Se persistir em sintomas, o médico deverá ser consultado. Olá, eu sou Rosana Jatobá e também estou aqui na nova Rádio Globo, de segunda a sexta, às 5 da tarde. Redação Globo, com Rosana Jatobá. Rádio Globo, pra quem é bom de orelha. Treino Eu Atleta, com Gustavo Luz, educador físico e triatleta. Cada vez mais pessoas hoje em dia querem completar os 21 quilômetros da meia maratona. É uma prova que exige certo autoconhecimento e é uma boa fazer provas menores para chegar até aqui. A véspera pode decidir a sua prova. Coma apenas o suficiente. Você não precisa ir para um rodízio de massa e comer vários pratos de macarrão para acumular energia. O fato de os treinos estarem um pouco mais fáceis nessa reta final já vai te ajudar a chegar 100% na linha de largada. Evite qualquer comida diferente e mantenha-se hidratado ao longo da semana. Planeje o seu café da manhã. Você tem que estar com tudo à mão no dia da corrida. Não pode assumir que vai conseguir nada na linha de largada. Mentalize o percurso, chegue com antecedência. Você não pode se dar ao luxo de perder minutos porque não aqueceu direito ou porque não arrumou lugar para estacionar o carro. E não se estresse com a falta de sono. Talvez isso aconteça com um monte de gente. O mais importante é estar descansado ao longo da semana. Treino Eu Atleta, com Gustavo Luz, na Rádio Globo. Acompanhe Marcelo Barreto na primeira hora do Globo Esportivo com comentários de Geraldo Leite e Gustavo Zupac. Todo dia às 7 da noite, direto da Rússia. Futebol Globo no rádio, pode ligar que aqui tem Copa. Futebol Globo no rádio, pode ligar que aqui tem Copa. Central da Bola. 1 em ponto no horário de Brasília. O México se prepara para retornar ao gramado. Daqui a pouco a seleção da Alemanha também. México 1, Alemanha 0. Faltam 2 horas para a estreia brasileira na Copa. Voltamos a Rostov, na Rússia, com mais informações da seleção brasileira. Brasil e Rússia com os Carolices aqui no Futebol Globo no rádio. Informações com você, Gustavo Zupac.
De volta, André, aqui do Centro de Mídia da Arena Rostov. Nesse exato momento, André, o ônibus do Brasil está deixando o hotel. O ônibus ligado, jogadores no ônibus. Hashtag Partiu Arena, jogadores a caminho do estádio para essa estreia na Copa do Mundo contra a Suíça. O trajeto dura aproximadamente 15 minutos, mas quem tiver com batedores, é o caso do ônibus da seleção, vem mais rápido. Jogadores vão chegar por aqui, familiares dos jogadores também estão chegando. A família do Tite, do Tyson, do Fred, do Paulinho, de uma série de jogadores, todos já marcam presença aqui no estádio. Eles vieram hoje de Sochi para cá num avião fretado pela CBF, mas pago pelos próprios jogadores. Tite está de olho, viu, André? A Alemanha está perdendo, a Argentina empatou, a Espanha empatou, a França teve dificuldades. Não basta ser favorito, tem que jogar para ganhar. Seleção escaladíssima com Alisson, Danilo, Thiago, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Neymar e Jesus. Faltam 2 horas, André Sanches. Valeu, Gustavo Zupac, 15 minutos de intervalo, equipes no gramado. Vai começar o segundo tempo. Tem mais 45 minutos de Alemanha e México pra você. E depois é Oscar Ulisses e Brasil e Suíça. É estreia brasileira na Copa do Mundo da Rússia. De volta com vocês no Futebol Globo no Rádio. Marcelo do De volta no Futebol Globo no Rádio, seleção da Alemanha voltando, o México também já estava lá no gramado, não, chegando agora a seleção mexicana ao gramado do Luzhniki. Seleção da Alemanha que vai dar a saída nesse segundo tempo, ficando à direita da visão do Futebol Globo no Rádio. Os torcedores alemães novamente voltam a tremular nas suas bandeiras e os torcedores mexicanos fazendo a sua festa porque vencem o jogo por 1-0. O México fica à esquerda, a Alemanha à direita, 7 da noite em Moscou, apita o árbitro. Tá rolando o segundo tempo no Futebol Globo no Rádio. E comigo não tem jogo ruim. Pode ligar. Pode ligar que aqui tem Copa. Começa a Alemanha e México, segundo tempo 1-0 para a seleção mexicana contra a campeã do mundo. Tá perdendo a poderosa Alemanha.